uma convidada super especial, parando o Brasil, porque ela está aqui hoje. A imprensa, muitos amigos, Brasília, todo mundo na expectativa. Ela é filha de um grande juiz de futebol, ou tem Aires de Abreu. Nome sagrado no futebol, aliás, futebol, hein? E ela está aqui hoje, Denise Abreu. Como que você, sendo filha de um juiz de futebol, foi parar na política? Tudo bom, Zildete? Boa tarde a todos. Eu nasci em 1961, tenho 53 anos de idade. Não parece. Pois é, mas tenho. Meu pai era juiz de futebol quando eu nasci. Na verdade, eu fui criada com uma criação muito sólida e tive a oportunidade de estudar em grandes escolas, de fazer esporte, fui campeã brasileira de corrida, 100 metros rasos, fui bailarina, sapateadora e cantora, mas meu pai queria muito que eu estudasse e dizia: você que é tagarela, por favor, minha filha, vá fazer uma faculdade de Direito. E eu fiz uma faculdade de Direito no momento em que na PUC estavam os grandes ícones que hoje aparecem na política e que naquele momento não eram absolutamente nada enquanto figuras políticas no Brasil. Terminei minha faculdade, fui para a Procuradoria, prestei meu concurso, passei no primeiro e único concurso que eu fiz. Lá eu exerci durante 17 anos a profissão de procuradora. Neste período eu fui afastada 2 vezes da carreira e aí eu começo, sem perceber, a entrar na política, porque o governador Mário Covas me designou, então, para ser chefe de gabinete da Secretaria da Saúde, na medida em que eu tinha elaborado o projeto de lei criando essas organizações sociais, que são os hospitais que nós temos no município de São Paulo hoje, e no estado também, mas que naquela época tinha uma carência enorme nessa área. Acabei, naquele momento, também tendo a oportunidade de travar o embate com o Ministério da Saúde, quando o Serra era ministro, e fomos vitoriosos aqui em São Paulo. Eu trabalhava aqui em São Paulo e o Serra era o ministro, e nós aqui em São Paulo lutávamos para que houvesse a distribuição do coquetel de AIDS para toda a população. E, evidentemente, o Ministério da Saúde não queria porque o custo era muito alto. Sim. Mas nós ganhamos em juízo e, a partir deste momento, graças a Deus, o coquetel de AIDS passou a ser distribuído gratuitamente para os portadores de HIV. Graças a esse magnífico trabalho de Denise Abreu. E, evidentemente, todas essas interfaces, em que pese serem jurídicas, eram realizadas dentro de um núcleo político que definia a política como um governador, como um ministro, enfim. Acabo, então, no ano de 2003, chegando no governo federal, também para a realização de trabalhos, fui subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, onde se elaboram os decretos, as medidas provisórias, os projetos de lei e onde se debate a política do país. Aí eu começo a perceber que a atividade jurídica, ela é sim imbricada com a política e não se faz política sem que você tenha um conhecimento mínimo de como é que é constituído o sistema jurídico. Sim, pelas leis. Pelas claro. leis, porque são elas que vão implantar os grandes projetos. E começo a fazer estes trabalhos, acabei trabalhando também no Ministério da Saúde, onde eu criei o projeto do Farmácia Popular Aqui Tem, naquele momento. Esse projeto também é seu? Também é meu. Nossa, que brilhante, parabéns. E aí eu fui percebida como uma técnica que, apesar de não ter os vínculos com a política efetivamente, e muito menos com o PT, tinha um conhecimento para realização de determinadas funções. Fui indicada para o CAD, então, que era um órgão de Estado, mas o PT, que tinha muito interesse em manipular as decisões do CAD, especialmente a Luísio Mercadante, vetou a minha ida ao CAD. CAD é? É o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, que julga essas fusões, como teve a fusão da Garoto com a Nestlé, ou a Casa de Pedra, que estava, então, em debate a CSN com a Vale. Bom, então, continuei ali no Ministério da Saúde, muito feliz para
realizar novos projetos quando nasce a ANAC no Congresso Nacional e eu acabo sendo escolhida pelo setor para ser o nome indicado. Fui sabatinada, virei diretora da ANAC, fizemos inúmeros trabalhos. Vamos esclarecer a ANAC, A Agência Nacional de Aviação Civil. Sim. Lastimavelmente, em 2007, houve a queda do avião da TAM. O governo precisava de um bode expiatório para poder se esconder da sua absoluta falta de capacidade em gestão. E nada melhor, Zildete, do que escolher uma mulher que não tinha, então, o apoio da política, porque era uma mera técnica. E eu acabei tendo que amargar 8 anos de processo para que, ao final, agora recentemente, logo na primeira instância, viesse a absolvição. Mas foram 8 anos que me expuseram demais. Desgastantes. Todas as vezes que tinha um escândalo do PT, eles ressuscitavam o tema para esconder o escândalo. E eu acabei ficando muito exposta na mídia e me transformei, então, numa política. Eu falei, bom, agora então eu vou estudar o que é o PT, o que é o Brasil e por que é que nós enfrentamos tantos problemas no nosso país. Então, o que é o Brasil hoje? E o que é o PT? O PT, em verdade, é um partido que comanda o nosso país a partir das definições do Foro, e não do Fórum, de São Paulo. Muita gente não sabe o que é isso, eu vou aproveitar para explicar. Sim. O Foro de São Paulo é um núcleo de debate e definições políticas da América Latina, que foi criado por Fidel Castro e por Luiz Inácio Lula da Silva. Neste foro, são e eram decididas as políticas públicas do Brasil. Que políticas estas? As políticas de esquerda para a criação da grande pátria em que a América Latina torna-se um bloco comunista, na medida em que, com a queda do Muro de Berlim, não havia mais espaço para a Rússia, para a China, poderem implementar de forma tranquila diante do mundo as suas políticas de esquerda e, precisando o domínio global, utilizam a América Latina, o terceiro mundo, se não for o quinto, como os países que devem, então, implantar o comunismo. E ao povo circo? E ao povo circo, sem dúvida nenhuma. Por enquanto, né, Zildete? Enquanto nós não estamos no comunismo, porque daqui a muito pouco tempo, se este governo não for derrubado, nós iremos amargar um modelo, sim, comunista. Não é à toa que a Dilma trouxe os chineses, já fechou grandes acordos. Hoje mesmo eu li na imprensa algo que está me preocupando demais e que trago aqui em primeira mão, na medida em que não debati isso ainda em nenhum local, que é o fato da Advocacia Geral da União, do governo petista de Dilma Rousseff, ter decidido que deve fazer um acordo com as empreiteiras que estão na Lava Jato para que elas paguem integralmente aquilo que apareceu como corrupção. Ora, para quê? Para que elas continuem, então, a se salvar no mercado, porque senão elas irão falir sem estes contratos. Muito bem, o que é feito com esta decisão? Vem o dinheiro da China, vem o dinheiro da Rússia, eles estão montando fundos com laranjas brasileiros e o próprio advogado-geral da União hoje declara que estas empresas não devem pagar à União com dinheiro. Devem, então, dar ações para que fundos venham a comprá-las e serão os novos donos dessas empresas. Fundos estes com aporte dos dinheiros da Rússia e da China. E é por isso que ela afirma que a infraestrutura do Brasil será aprimorada com a entrada dos chineses. Isso é comunismo, minha gente. Isso é altamente preocupante. Nós vivemos um período difícil neste país. Ainda que nós fôssemos jovens ou crianças, como era o nosso caso, evidentemente, nós temos lembrança de quais foram os motivos que levaram os militares a tomarem o poder. Não era um golpe, era a salvaguarda
da garantia da lei e da ordem, porque senão, naquele momento, em 64, já teria sido implantado um modelo comunista. Agora, nós estamos num momento muito parecido, com uma diferença. Lastimavelmente, a garantia da lei e da ordem, que continua sendo prevista na Constituição, não está servindo para que as Forças Armadas atuem da mesma maneira que atuaram em 64, simplesmente pelo medo das pessoas dizerem que é um novo golpe. Mas, em verdade, nós temos agora que defender a soberania nacional e ultrapassarmos, todos nós, instituições e pessoas físicas, o temor das críticas públicas. Nós temos é que salvar o nosso país. E que pode ser feito? Olha, existem vários movimentos. Apresentaram um pedido de impeachment, que o Eduardo Cunha já está analisando na área jurídica da Câmara e provavelmente deve recebê-lo. São 9 pedidos que foram interpostos, eles estão avaliando qual é o mais correto sob o ponto de vista jurídico. O PSDB, em paralelo, são ações em paralelo, entrou com a ação no TSE, questionando a legalidade desta eleição. Afinal de contas, o Tribunal de Contas da União já demonstrou que o dinheiro da campanha política de Dilma adveio da corrupção. Sim. E isso seria o suficiente para o Tribunal Superior Eleitoral, então, anular a homologação da sua candidatura e, consequentemente, ela perder esta nomenclatura, porque hoje ela não é nem mais a presidente da República, ela só recebe o título, ela não tem mais legitimidade para governar. Com todo esse quadro, com todas essas constatações, não é o suficiente para esse impeachment? É o suficiente sob o ponto de vista político, mas se nós não seguirmos todos os procedimentos previstos no regimento da Câmara, você conhece como são os petistas. Eles vão anular no Supremo Tribunal Federal, que também é deles. Então, é muito importante que a legalidade estrita seja seguida para que não haja margem de anulação do pedido de impeachment. Qual a diferença do impeachment de Collor para esse impeachment que nós estamos querendo hoje? O impeachment de Collor foi uma pressão feita politicamente pelo PT junto com o PSDB. É isso que aconteceu, porque, em verdade, a corrupção do governo Dilma e do governo Lula são muito mais patentes, públicas e demonstradas do que uma simples elba que foi o que se levantou à época do Collor e que, ao final do processo, lá no Supremo Tribunal Federal, recentemente, ainda disseram que não ficou demonstrada a comprovação de que houve, sim, o recebimento pelo Collor, né, daquela famosa elba. Imagina comparar uma elba com a destruição do nosso país. Só a Petrobras, Ildete. É dolorido na alma de todo brasileiro saber que nós estamos perdendo para os chineses, para os russos, que também estão comprando a parcela enorme das ações da Petrobras nas áreas que são importantes. Ou seja, a Dilma lutou tanto, e o PT também, com mentira contra privatizações. E o que eles fizeram? A privatização privatizava para brasileiros, para empresas brasileiras. Ela não, ela fez ao contrário. Eu costumo dizer que ela estrangeirizou, ela vendeu o Brasil para países aliados ao bloco comunista. E os Estados Unidos? Graças a Deus eles existem. Os Estados Unidos, muito preocupado, então, com este isolamento geopolítico que uma eventual grande pátria vá transformar os Estados Unidos e o Canadá também, resolve, através do FBI, investigar algo que traga conexão com o Brasil, que é o país mais importante para a implantação deste projeto. No primeiro momento foi o Petrolão, porque eles deram o golpe no mundo árabe, e você muito bem sabe que o sheik não ficaria calado quando ele descobriu que ele comprou espuma e não o pré-sal. E aí ele entrou com aquelas ações nos Estados Unidos e que estão correndo e que já
geraram inúmeros acordos de empreiteira lá, entregando em delação premiada tudo o que está acontecendo nessa corrupção da Petrobras. Por outro lado, também numa questão da FIFA, eles resolveram que os Estados Unidos não deveria ser sede da Copa de 2022 e deram para o Catar. Imagine aquele país tão desenvolvido e os Estados Unidos não, né? E a partir disso, sabendo que é a máfia Rússia que domina o futebol mundial, eles entraram para investigar e descobriram toda esta corrupção que vem vindo à tona agora pela imprensa e que gerou, inclusive, a prisão do presidente da CBF, José Maria Marim, que está lá há 9 dias preso na Suíça. E o que é que a gente pode esperar disso tudo? Eu conto muito com esta atuação dos Estados Unidos, porque as decretações de prisões poderão chegar, inclusive, ao Lula. Isto será a destruição do PT, na medida em que ele é o ícone do PT, que ao ser preso, evidentemente, ficará muito claro para toda a população quem era aquele enganador que se dizia o pai do Brasil. E Dilma Rousseff, que nada mais é do que um fantoche do Lula, irá junto de Rondão nesta situação caótica que foi estabelecida. Isso é muito bom, a população está acordando, é chegada a hora do brasileiro tomar consciência e se mobilizar também para que a gente consiga estancar o avanço do comunismo. Ai, chego a ficar até com o meu coração acelerado, porque não é o que a gente quer. Nosso país sempre foi tão lindo, nossa pátria amada Brasil, e que coisa boa termos você como voz altiva falando e podendo, né, e termos este canal para podermos abrir, né, o coração do brasileiro para saber o que realmente acontece, né? Porque a gente precisa realmente saber o que está acontecendo, saber o que pode ser feito, saber o que pode acontecer e a gente poder evitar o pior. Porque realmente, né, se o comunismo não foi bom para o Muro de Berlim, exatamente. Não há de ser não há de ser para nós. É um retrocesso histórico, né? Com certeza. O mundo avançou com a queda do Muro de Berlim e eles agora querendo trazer essa história passada de volta. Então, o que a gente pede para você neste canal importante, para todos vocês que nos assistem, é que participem, leiam, entrem nas páginas que tem os grandes debates da internet. A minha página chama-se Conexão Denise Abreu. A gente tem promovido alguns debates importantes para esclarecer a população de forma que nós tenhamos um futuro bom para os nossos jovens que não merecem viver sem as liberdades da democracia. Com certeza. Estamos recebendo vários e-mails e eu quero aqui destacar um. Gostaria de enviar o meu carinho, admiração e parabenizar a minha querida amiga e colega de imprensa, Zildete Monte. Obrigada por essa belíssima entrevista em seu programa. Sucesso e que Deus te abençoe. Um beijo, Eliciane Alves. Um beijo para você também, nossa colega de rádio, da Showtime Rádio, onde nós fazemos parte, né? Somos colegas lá. Muito obrigada. Um beijo a toda a equipe liderada pelo João Alckmin. Muito obrigada mesmo, obrigada por ter você aqui, quero você aqui conosco mais vezes. Quero saber como é que o nosso internauta faz para entrar em contato com você. Então, entre na minha página Conexão Denise Abreu e a partir desta página nós passamos a interagir com vocês. Escutem os nossos programas da Rádio Showtime, que vão ao ar às 9 horas da manhã todas as quartas-feiras. Agora aqui, com esse espaço que a Zildete está me dando também. Vou participar mais vezes, todas as vezes que ela achar que é importante, para trazer a consciência a vocês que nos assistem. Obrigada, Denise. Com certeza estaremos juntas mais vezes. Eu quero agradecer a você, agradecer também a Vermelho 29. Um beijo para você, Márcia Maia, grande estilista. Vermelho 29, 29numeral.com.br, que me veste. E também ao pessoal querido da Alternativa Feminina, que você encontra nas redes sociais. Um beijo para você, Bruno Ferrarese. E hoje um beijo especial para o Júnior Molina, que fez essa maquiagem, o meu cabelo. E um beijo carinhoso para você também,
hein, Taurani, pelas unhas bonitas. Hoje eu fui paparicada na alternativa feminina. Um beijo a todos vocês, um feriadão gostoso, né, que nós estamos tendo agora, um sábado e domingo muito bom, e até sexta-feira que vem, e a gente vai estar aqui esperando por vocês com boas entrevistas. Até lá.